Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo na doce paz de Cristo? Estamos avançando? Estamos indo além? Então vamos, né? Que tá fácil não está não, mas nós vamos avante em nome de Jesus. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 3 da nossa revista Editora Betel, O Deus Criador. Você que já conhece o nosso canal sabe que os arrazoandos são sugestões, ideias que podem ser trabalhadas, discutidas, aprofundadas na sua aula, professor, nos seus estudos, você que estuda a Bíblia e gosta de arrazoar sobre ela, pensar, aprofundar, procurar ir além, ver de uma outra forma. É isso que nós queremos aqui. Essa é a nossa intenção aqui. Então vamos lá? O Deus Criador. O nosso primeiro arrazoando, então, é sobre Gênesis 1:1, que para mim, para você, que tem fé em Deus, que crê em Deus, por si só, basta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. É claro que isso só pode ser aceito pela fé. Se a pessoa não tem fé em Deus, então isso não vale nada. Se a pessoa não crê em Deus, agora se a pessoa crê em Deus, ela crê que há um ser que fez tudo e fez por seu poder. Agora, digamos que você conheça alguém, ou você mesmo que está me ouvindo agora, não crê em Deus. Eu quero que você pense. Como foi que tudo que existe aí foi criado? De uma maneira bem simples, bem direta, bem objetiva. Eu te pergunto, é mais fácil crer que há um ser que governa tudo, que rege tudo, que criou tudo e que administra tudo? Ou é mais fácil crer que isso aí é fruto da evolução das espécies? Você acha que é mais fácil? Você veio do macaco? Você acha que é mais fácil crer que isso aí tudo é obra de uma explosão cósmica? E aí tudo ficou no seu devido lugar. O Sol, a Lua, as estrelas, as infinitas quase galáxias. Então, numa explosão desgovernada, numa coisa louca, tudo isso ficou no seu devido lugar. De modo que é isso tudo em um sincronismo perfeito. Você acha também que é mais fácil crer nisso? Eu acho que é mais fácil crer que há um Deus no céu, que há um Deus criador, que há um ser excelentemente inteligente e estupidamente poderoso, que fez tudo e tudo colocou nos seus devidos lugares para fazer o que estava na sua mente que tudo isso fizesse. Eu acho mais simples, eu acho mais fácil. Agora, se isso veio da evolução das espécies, as espécies então pararam de evoluir? Ou nós ainda vamos evoluir? O homem vai ser o quê daqui para frente? Ele veio do macaco e ele está evoluindo, ele vai ser o quê? E se veio de uma explosão cósmica do Big Bang, alguém provocou essa explosão. Se veio do macaco, alguém criou o macaco. Ou seja, há sempre uma origem, porque tudo que existe aí não foi feito do que aparentemente se vê. É o que o escritor aos Hebreus diz. Por isso que é pela fé que nós cremos que o universo foi criado. Porque tudo que está aí veio de algum lugar.
Se do macaco, quem fez o macaco? Se de uma explosão cósmica, quem fez os seres que se explodiram e na explosão tudo que está aí foi criado? Então há sempre alguém atrás. E este alguém atrás é simplesmente Deus. Deus. Nosso segundo arrazoando é para pegarmos um conceito que vamos ter várias vezes no Gênesis. Deus dizendo sobre sua própria obra, confirmando o seu ato criador magistral. Era bom, era bom, era bom. A única coisa que destoava e que precisava ficar realmente bom era o homem ter uma companheira. E aí Deus falou, só não é bom o homem estar só, então eu vou fazer para ele uma companheira. Então depois que Deus fez a companheira, aí sim, aí ficou tudo perfeitamente bom. Tudo bom. Era bom. Até o pecado entrar naquela relação entre o Deus e o homem. Até o homem desobedecer a Deus. E aí sim, aí era bom. Porque aí entrou o medo, a angústia. Você viu lá que o homem logo fugiu de Deus. Deus teve que ir atrás do homem. A morte entrou, a dor, o trabalho como causa para que o homem pudesse comer, viver. Antes ele trabalhava, mas não com a obrigação de trabalhar para viver, trabalhar para comer. Não. Depois tudo realmente passou a ficar no passado. Era bom. Hoje podemos também ainda pensar, tantos anos se passaram e era bom. Aquele tempo lá era bom. Hoje piora cada dia. O homem está cada vez pior. Não todos os homens. O homem aqui como gênero. Não quer dizer que você está piorando, que eu estou piorando, não. Há pessoas que buscam melhorar. Ser melhor homem, melhor cidadão, melhor cidadã, melhor mulher, melhor mãe, melhor pai, melhor empregado, melhor patrão, melhor servo neste mundo. Mas há pessoas que, meu Deus do céu, se elas puderem ser as piores pessoas do mundo, elas serão. Porque elas levam literalmente a sério o que está lá no Gênesis. Era bom. Essas pessoas envergonham a Deus, envergonham o Criador. Tais pessoas são indignas, porque elas tornam as coisas cada vez piores. Se eu puder estragar uma relação harmoniosa, conte comigo. Se eu puder ser mais corrupto do que os maiores corruptos, eis-me aqui. Se eu puder estragar mais do que já está estragado, eis-me aqui. Você já pensou? Pessoas assim existem. São aquelas que levam a sério o era bom. Era. Não é e vai piorar. Nosso terceiro arrazoando é para falarmos sobre duas pessoas chamadas Adão. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é o esposo de Eva. O segundo Adão é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa expressão de último Adão é de Paulo.
escrevendo aos Coríntios, o que foi que o primeiro Adão fez? Não acreditou no que Deus disse a ele. Ó, se você comer deste fruto, você vai morrer. O que foi que a serpente fez? O diabo? Não, você não vai morrer, não. Você vai ficar igual a Deus, você vai ser igual a Deus. É? Não morre não? Não, morre não. Ou seja, o diabo colocou dúvida sobre a palavra de Deus no coração do primeiro Adão. E aí ele cedeu. Claro que levado por sua esposa. Por isso que há quem advogue que o primeiro pecado mesmo não foi a desobediência, foi a incredulidade. Não creu no que Deus disse. Se comer, vai morrer. O diabo disse, não, se comer, você vai ser igual a Deus. E aí cresceu no coração do homem o desejo de ser igual a Deus. O que foi que aconteceu lá no deserto com o último Adão? O diabo usou a mesma estratégia. Se tu és o filho de Deus, por que o diabo falou isso? Porque antes de ser levado pelo Espírito ao deserto para enfrentar o diabo, Deus disse a ele, quando ele foi batizado por João, este é meu filho amado. Ou seja, tu és meu filho. Lá na tentação, o diabo vem, se tu és. Ou seja, usando a mesma estratégia lá do Éden, colocando a dúvida. Só que o último Adão tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência da sua obra redentora. E ele era submisso a Deus. Então, o que deu certo com o primeiro Adão, não deu certo com o último. Jesus sabia que era Deus, mas ele não deu brecha para a incredulidade. Se tu és o Filho de Deus. Não. O que o diabo queria? Com o primeiro Adão, o que era bom passou a não prestar. Com o último Adão, ele queria que continuasse sem prestar e que piorasse. Oh, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Veio para dizer que o que era bom pode voltar a ser bom e vai melhorar. Ou seja, quem tem Jesus na sua vida, hoje aqui nesta terra, em que tanta coisa só piora, pode melhorar, vai viver uma vida boa, vai viver uma vida abundante, vai viver uma vida rica e no futuro não é só uma vida boa, é uma vida eternamente boa ao lado do eterno Criador. Com o primeiro Adão, não vai mais ser bom, era bom. Com o último Adão, pode ser bom em um mundo mau e vai ser melhor quando daqui partirmos para a eternidade. Nosso quarto arrazoando é para falarmos sobre a coroa da criação, a obra-prima da criação, o homem. Para todos os outros seres, por mais poderosos, luminosos, grandiosos, ou por mais insignificantes, invisíveis, Deus usou a sua palavra. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, Lúcifer, o próprio Lúcifer, de estrela luminosa, passou a ser o príncipe das trevas, mas ele é criatura. Todas as coisas foram criadas, todos os seres criados pelo poder da palavra de Deus. Mas o homem não. Deus parou, projetou, desenhou, arquitetou, formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. É claro que nada aparente, não é? Semelhança física? Não.
Somos a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus passou para nós alguns atributos dele. Lembram-se da primeira lição, da segunda lição? Atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Deus passou para mim e para você alguns atributos comunicáveis dele. Por exemplo, né? Amor, misericórdia, compaixão, alegria, prazer. E eu quero destacar um aqui: poder de decisão. Deus deu a mim e a você o poder de decisão. Na lição passada eu falei que Deus colocou a sua imagem, impregnou a nossa consciência da imagem dele. E é por isso que a nossa consciência nos acusa quando erramos. O maior corrupto do universo, não sei onde ele está, tomara que não esteja no Brasil, que Deus nos guarde. Mas ele sabe que ele é corrupto. Ele sabe que está errado. Ele sabe que pode ser preso. Ele sabe que não está livre de Deus. E você se lembra da nossa segunda lição? Que ninguém se esconde de Deus. E a nossa consciência nos revela isso sempre. Você precisa consertar a sua vida. Você precisa mudar de vida. Por isso que pessoas desonestas, pessoas más, pessoas que são indignas de serem chamadas de seres humanos, têm que ouvir a própria consciência. É claro que muitas dessas pessoas sufocam a voz da sua consciência, que é aquilo de Deus que está dentro dela, que mostra a ela quão pecadora, miserável e necessitada de misericórdia ela é. Nós temos o poder de decidir. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso eu posso decidir agora qual rumo vou dar à minha vida e qual é o rumo que eu estou dando a ela. Eu posso hoje avaliar as minhas decisões e eu posso dizer, não, vou continuar neste caminho, ou eu posso dizer, não quero mais esta vida. Eu posso hoje decidir, eu mudo de vida ou eu continuo nesta vida? Eu tenho este poder. Isso foi Deus que me deu. Foi Deus que deu a cada ser humano o poder de decidir. O poder de decisão é uma das muitas coisas de Deus em nós. Imagem e semelhança dele. Por isso que nós vamos prestar contas a ele no dia final, crendo nele ou não. Vamos prestar contas a ele pelas nossas decisões, pelo que me motivou a fazer o que eu fiz. E disso ninguém escapa. Todos vamos comparecer diante do Criador, crendo nele ou não. E vamos prestar contas, porque temos em nós a imagem e semelhança dele. Somos a obra-prima da sua criação. E por nós, ele se fez carne. Adão não queria ser igual a Deus? O último Adão, que era Deus, se fez homem para salvar o homem. Somos a obra-prima da sua criação. E por mais que o envergonhemos com nossas ações e atitudes, há misericórdia para nós. A graça salvadora para nós é decidirmos mudar de vida. Nosso último arrazoando é que o homem, como coroa da criação, como a obra-prima da criação, foi pelo Criador criado para dominar. Dominar o quê? Dominar quem? Dominar as aves, os animais, as árvores, a natureza. Mas o que é que está acontecendo desde que deixou de ser bom? O homem agride a natureza, ofende a natureza. O homem
transpõe os limites que a natureza impõe. Por isso, a natureza geme para ser redimida, para voltar ao princípio, quando era bom. E tantas catástrofes, quantas tragédias, quantos males o homem provoca agredindo a natureza, infringindo as leis naturais, por ganância, por egoísmo, por vaidade, por falta de sensibilidade. E a natureza revida. Esta pandemia mesmo, pelo que se sabe, é obra da natureza. Surgiu de uma hora para outra, lá na China, e está maltratando o mundo. Outras pestes vieram, outras virão. E eu não sou mensageiro de pragas, não. Eu não sou, não. Mas é o que é, porque era bom, deixou de ser bom e está piorando. E o homem que era para dominar a natureza está agora recebendo da natureza o revide, porque ele não a respeita. Ele não está nem aí para ela. Ele quer se dar bem. E o ser que foi divinamente criado para dominar é dominado pelo ódio, pela amargura, pelo rancor, pelo egoísmo, pela ganância. E aí o mal se alastra na terra. O homem é dominado por drogas. Drogas. E o homem quer dominar, sabe quem? O homem. Ele quer dominar o homem. E é para o homem dominar o homem? É claro que não. Por isso era bom. Por isso, novos céus e nova terra virão. E tudo voltará a ser o que era antes, quando era bom. Quando Jesus voltar, quando Satanás e seus anjos forem eliminados, aprisionados por um tempo e eliminados no final, quando o pecado desaparecer da existência humana, novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Até lá, cabe a mim e a você fazermos o que pudermos fazer para que a justiça impere, para aquilo que era bom volte a ser bom, para que a imagem e semelhança de Deus se revele por mim e por você, e para que nós sejamos dominadores de nós mesmos. O homem é o maior inimigo do homem. Eu sou o meu maior inimigo. Por isso que a recomendação bíblica é que este velho homem morra e nasça um novo homem gerado pela graça, misericórdia de Deus. Porque o velho homem, o primeiro Adão, quer ser igual a Deus, desconfia de Deus, desobedece a Deus. Por isso, o último Adão é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Era Deus e se fez homem para nos salvar. Não teve por usurpação ser igual a Deus, ele veio para ser homem. Por isso, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, todo joelho há de se dobrar diante dele, e toda língua há de confessar que ele é o Senhor, porque para Deus
a escada da subida, desce. Aquele que quer ser dominador é servo. E foi isso que Jesus fez. Por isso ele é o nosso exemplo. Para que o Criador seja exaltado sempre e não envergonhado pela obra-prima da sua criação. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. E até os nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.